Salve, salve, torcedor alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo Verdão News. Trago para vocês aí um pós-jogo do Palmeiras contra o Corinthians no empate 1-1 aí, infelizmente. Não conseguimos extrair os 3 pontos desse jogo, mas bola para frente, vamos seguir trabalhando aí firme. Temos a paralisação agora aí, data FIFA. Em breve voltaremos com mais jogos do Palmeiras e com certeza vamos voltar aí com força máxima ganhando os jogos. Trouxe para vocês um videozinho de pós-jogo com um corte aí, fala um pouco do Abel e a mídia analisando esse pós-jogo do Verdão. Vamos acompanhar juntos. Isso aí prejudica bastante uma equipe que vinha se encontrando. Por uma cifra de 30 milhões de euros, comprámos-lo quando ninguém acreditava nele, apostámos nele, valorizámos e vendemos, e agora acho que foi uma oportunidade ótima de mercado que a nossa Presidente identificou, e acho que nos vai ajudar ao longo deste ano. E vocês, quando olham para a nossa equipa, acho que vocês fizerem um exercício e refletir um pouquinho, conseguem entender que isto é uma equipa que tem presente, mas mais do que presente tem muito futuro. É uma equipa para 5, 6 anos em que o clube não precisa de fazer muitas alterações. Foi isso que tinha feito com a equipa quando eu aqui cheguei, uma equipa que já estava aqui no clube já há algum tempo, com uma mescla de jogadores que subiram da equipa B, mas foi necessário também reequilibrar as contas do clube, onde vocês viram o que é que a Leila e o Barros disse em determinado momento, que somos uma equipa responsável, uma equipa que faz as coisas de forma criteriosa, não é? Sem emoção, mas sempre olhando para aquilo que é razão, e hoje permite-nos, não é, poder vender um Rios por 30 milhões de euros e comprar um jogador, não sei quanto custou, 6, 7 ou 8. Portanto, acho que trocamos um belíssimo jogador por outro jogador que chega da Premier League com experiência, no início da época lá, aqui a meio, vamos ver como é que ele chega, mas acho que este tipo de jogadores não é preciso perguntar ao treinador se gosta ou se não gosta, porque sabemos todos da qualidade que ele nos pode vir trazer à nossa equipa, que tem 3, 4 jogadores com experiência e muita juventude. Portanto, como eu vos disse, é uma equipa com presente, mas mais do que com presente, com muito futuro, uma equipa para 5, 6 anos. Está bem? Obrigado, Abel. Obrigado. Muito bem, tá aí o Abel, muito polido, muito tranquilo, sereno, mas... Convicto que o trabalho foi bem feito. Sereno. Aquela frase, eu achei que se todos os times fossem verdes do campeonato, o Corinthians estaria numa outra condição. Mas o Corinthians... mas aí ele se equivoca. Quanto foi Corinthians e Juventude, prof? Perdeu em Caxias. Não basta ser verde. Não é a cor. É verdade. A Juventude é verde. É verdade, a Juventude é verde. Sabe que isso é interessante porque mostra que ele tá mordido, né? Claro que tá, e tem que estar. Não só ele. Eu também acho, eu acho bom. O presidente também tá. A gente viu bom. a Leila, quando foi falar em uma fala corretíssima sobre o fair play financeiro, Bom, é sobre isso. deixou muito claro o quanto incomodou, o quanto as derrotas... Porque é o que o Jean falou, o único ponto, tirando a análise de desempenho dos jogos, mas em termos de competitividade, os únicos pontos baixos da temporada do Palmeiras, de fato, foram as derrotas para o Corinthians. Até mesmo o Mundial, que o Palmeiras oscilou em desempenho, o confronto brasileiro, o Palmeiras ganhou e perdeu para um gigante europeu. No mais, a temporada do Palmeiras, ela é em oscilação de desempenho, ok, mas em termos de resultados, ela é muito boa, a não ser as 2 eliminatórias contra o Corinthians, isso. É que não é apenas que apenas entre aspas, que o Palmeiras tenha perdido durante a fase de classificação do Paulista para o Corinthians e o jogo de volta, turno e retorno do Campeonato Brasileiro. Foram jogos que valeram Título e que valeram a classificação na Copa do Brasil. Claro acho que isso incomoda. Mas assim, a gente vai pegar essas... Você falou, os confrontos com o Corinthians são os momentos de baixa do Palmeiras no ano, certo? Dúvida. Perfeito. Então a gente vai pegar essas derrotas, essas eliminações, ou esses empates, onde o Palmeiras era favorito. Vamos colocar numa caixinha aqui e guardar e segue o barco? Ou estes jogos, e mais especificamente o de hoje, que é o mais recente, diz alguma coisa sobre esse Palmeiras no caminho que ele ainda vai percorrer? Não, assim, eu acho que o Palmeiras também deixou de ganhar os jogos que não ganhou contra o Corinthians, também porque é dentro de uma temporada com oscilação de desempenho. Acho que qual foi o melhor Palmeiras do Abel, o de 22? Acho que sim. Talvez aquele Palmeiras de 22 não perdesse jogos eliminatórios para o Corinthians como perdeu. Essa é uma discussão que vai um pouco além. Mas a frase que o Abel disse depois da vitória, acho que foi do último jogo, ou do penúltimo, não me lembro,
que se ele tivesse que escolher, se fosse uma questão excludente, ganhar do Corinthians ou ganhar campeonatos, ele ganharia campeonatos. Mas isso é óbvio. Né? Então é isso. Então, é óbvio. Então, acho que dentro desse crescimento do Palmeiras na temporada, se o Palmeiras continuar numa curva crescente, na reta de chegada de Brasileiro, perdão, e de Libertadores, o fato de ter perdido o Paulista para o Corinthians e a Copa do Brasil ficará em segundo plano. Até porque isso vem à tona sempre, né, Zupa, no momento em que os jogos acontecem. Quer dizer, então, assim, isso foi tema a semana toda, porque tem esse histórico, porque dos 6 jogos o Corinthians tinha vencido 3 e o Palmeiras tinha vencido apenas 1. Né? Então, eu acho que isso, obviamente, não vai mais vir à tona dessa maneira. Mas é claro que na hora que, sei lá, hoje eu considero o Flamengo o favorito para ganhar as 2 competições, embora, repito, o favoritismo em Libertadores significa muito pouco. Mas no Brasileiro o Flamengo é favorito, evidentemente. Na hora que, se o Palmeiras não ganha nenhum nem outro, aí vai vir junto. Aí a história do derby, do Corinthians, etc e tal, ele virá. Vai colar. Porque é assim que a coisa funciona, assim, é assim que a banda toca, e acho que é até normal. É compreensível, nesse né? caso, que seja assim. Agora, também acho, como disse o Zupa, que a gente pode, eu falei, né, dos números de finalizações do Palmeiras durante os 7 confrontos contra o Corinthians. Nossa, 115 a 62 para o Palmeiras. 3 derrotas e 1 vitória. Porém, é preciso dizer, como disse o Zupac também, que acho que não ter vencido, mesmo que sendo melhor que o Corinthians, porque acho que, obviamente, hoje não se discute muito que o Palmeiras é um time mais forte, que briga em patamares diferentes dos patamares do Corinthians. Mas mesmo sendo superior, e eu acho que se o Palmeiras estivesse jogando, ou tivesse jogado o que jogou hoje, ainda que não tenha vencido hoje, mas tivesse jogado nos 6 jogos anteriores a mesma coisa que jogou hoje, certamente os números não seriam esses, de vitórias e derrotas. Portanto, acho que na hora que o Palmeiras tem 3 derrotas e 1 vitória contra o Corinthians, tem a ver também com o desempenho, não abaixo do desempenho do Corinthians, porque isso nem foi verdade em vários momentos das derrotas do Palmeiras, mas abaixo do seu próprio desempenho, do que ele pode fazer. Então, assim, é claro que tem a ver com o rendimento abaixo da média do Palmeiras, do que ele podia jogar. É porque hoje acho que foi o melhor desempenho do Palmeiras de todos esses confrontos. É isso, assim, sem dúvida. Eu não me lembro de uma temporada em que, assim, claro, os clássicos são enormes, eles são históricos, eles têm impacto, eles valem muito para os torcedores. Mas eu não me lembro de uma temporada em que o derby, falando especificamente desse clássico, tenha tido um impacto tão direto para quem perdeu os jogos importantes. O que é que eu estou querendo dizer? Os momentos de crise do Palmeiras no ano foram as derrotas. E não só isso. Então, assim, as derrotas marcantes nos derbys, elas trouxeram uma crise que esse Palmeiras não está acostumado a lidar. E logo na sequência, trouxeram o maior crescimento do Palmeiras na temporada. Quais foram os momentos em que o Palmeiras melhorou seu desempenho? Quando acabou, logo depois do Paulistão, quando o Palmeiras começa o Brasileiro arrasador e faz uma fase de grupos da Libertadores arrasadora. E agora, quando perde a Copa do Brasil para o Corinthians... Como se fosse uma resposta. Mas é uma resposta. É uma resposta. Ela doeu muito, ela gerou crise e teve como consequência um crescimento rápido da equipe do Mas Palmeiras. é a antítese, assim, né, do clichê. Porque o clichê diz o contrário, em geral. Você vai pro buraco. O clichê é, ganhou um derby, vai pra cima, perdeu um derby, tá destruído e não sei o quê, o derby... Na verdade, o que o Zupa está trazendo, e são fatos apenas, é que talvez tenha havido até o contrário, se você olhar para o próprio Corinthians também, para o fato que o Corinthians, depois do título paulista, cai das Copas Sul-Americanas, e que depois de eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil... Perde para um time verde. Perde para um time verde, bem inferior, tem uma sequência negativa e tal. Logo depois. Isso não quer dizer que tudo aquilo não fique guardado na caixinha. Então é isso que eu tô falando. A crise que o Corinthians criou no Palmeiras, o embate que ela criou, por exemplo, entre a torcida e o Abel Ferreira, e aí com uma reação da torcida depois do jogo, com respostas do Abel Ferreira na Libertadores. Isso daí... Não tem essa é uma tensão que foi criada e que está lá presente. Esse efeito bomba, claro que ela aparece mais ou menos de acordo... Esse efeito bomba relógio aconteceu com o Paulista. O Paulista tá a taça de gelo, que o Vitor Birner fala, ele poderia estar morto e enterrado. Ele foi ressuscitado por conta da Copa do Brasil. Sim. Agora, eu acho que o Palmeiras, e isso me parece muito claro, tem diferenças entre as duas
desclassificações, né? Perdeu o título paulista e perdeu a Copa do Brasil, era um momento em que o Palmeiras não tinha se encontrado, em relação principalmente ao seu setor ofensivo, que eu acho que é uma coisa que vinha de antes muito do título brasileiro que o Palmeiras perde no ano passado, também é por conta disso. Aquilo era um momento. Hoje, pelo que a gente viu nesse jogo, eu não acho que a dupla... Como é que é? Eu sempre esqueço o Vitor... Flaco Roque. Eu não acho que a dupla Flaco Roque tenha assumido, esvaecido e não vai mais voltar. Não é assim. Não foi o mesmo desempenho, mas o Palmeiras tem agora para o futuro, já que você perguntou do futuro, o Palmeiras tem para o futuro algo que ele ainda não tinha encontrado naquelas 2 derrotas. O Palmeiras se encontrou na frente. Hoje a dupla não foi mal. Hoje a dupla não foi mal, não é terra arrasada. Eu acho que não tem dilema nenhum. É óbvio que os resultados são carregados. Acho que o treinador e os jogadores podem fazer. Podem melhorar o nível de jogo, tentar que ele seja o melhor possível dentro do potencial do elenco do Palmeiras. Que o Andréas chegue e se adapte muito bem, porque vai subir o nível tecnicamente da equipe. E o Palmeiras tem o River Plate na Libertadores. Eu passei essa semana, falei contigo, vendo 500 debates da imprensa argentina. Estão implodindo o River Plate. Que empatou com o Unión ganhando os pênaltis, que empatou com o Libertad para se classificar nos pênaltis. Ah, mas e se for para os pênaltis contra o Palmeiras? Assim, são equipes de nível completamente diferentes. E o Palmeiras precisa chegar no mata-mata, que é quando tem falhado, porque por incrível que pareça no brasileiro, o Palmeiras falha pouco. Até quando não joga bem, consegue o resultado e conseguir desempenhar o seu futebol para se classificar, porque ele vai pegar um time pior que o dele na Libertadores, porque o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, eu concordo com o Jean, se o Flamengo não bobear, o Palmeiras tende a ficar com a segunda colocação do campeonato, dependendo de se abrir mão de jogos até com a terceira, mas não muda muita coisa. Então, eu acho que o jogo de hoje, por incrível que pareça, por mais que irrite o palmeirense, e você olha os últimos jogos, eu tenho uma visão positiva. Sim. Eu não tenho uma visão negativa olhando para o que o Palmeiras tem mais chance de ganhar na temporada. Mas é óbvio que carregam no mata-mata dos jogos contra o Corinthians, vou carregar o mata-mata da Copa do Brasil e da Libertadores do ano passado, porque o palmeirense inicia o ano e imagina que o time briga por títulos como realmente briga, como achava que ia brigar no passado e não brigou pelos principais campeonatos, ficou até um pouquinho longe de ganhar as competições mais importantes, porque esse ano tem um mega investimento de mais de 600 milhões de reais e aí a expectativa aumenta ainda. Então, assim, eu acho que a situação do Palmeiras lá não está... o Palmeiras não deve estar feliz agora, mas eu acho que se colocar os pés no chão, a visão para a temporada ela é positiva. Assim, hoje também é fácil entender o sentimento de quem diz, bom, pera, porque eu falei, eu acho que o Flamengo é o favorito, porque nos pontos corridos, com esse elenco e levando a sério do jeito que leva hoje o brasileiro, tropeços vão acontecer, como aconteceram hoje, mas levando a sério desse jeito é difícil tirar o título dele. Agora, o palmeirense também pode dizer, mas pera lá, tivesse vencido hoje, já passou mais da metade do Campeonato Brasileiro, e se você ganhar do Juventude, que é um jogo que falta, você está à frente do Flamengo, estaria à frente do Flamengo. Então, tem um peso, né? Quer dizer, e o campeonato está aberto. Não, claro que está aberto. Acho que está aberto. Tá aberto. Falta até o jogo porque... com o Santos ainda também. Jean, você concorda comigo que, apesar desse resultado de hoje, o desempenho desse jogo, somado à vitória contra o Universitário, como foi fora de casa, somado à atuação contra o Sport, somado ao desempenho da equipe, a chegada do Andrés, não sei se o Palmeiras vai ganhar alguma coisa ou não vai, até porque tem o Flamengo pela frente, que é mais forte, e o mata-mata, como já sempre fala, eu concordo, ele é sempre muito perigoso. Mas em nenhum momento, até agora no ano, se justificou um otimismo por parte do Palmeiras, como nesse momento. Agora é o momento de... O começo do Brasileiro, mais o começo da Libertadores, gerou. Mas agora é o momento mais importante da temporada e é um momento de crescimento. Acho que assim, o palmeirense está pé da vida porque não ganhou do Corinthians hoje. Jogando melhor. Mas vai dormir, vai acordar e vai entender que o time vive um bom momento na temporada. Um momento de crescimento na temporada. Isso. Bom, vamos ouvir o Dorival? Chegou? Chegou. Bora lá. É isso, torcedor Alviverde. Esse foi o vídeo que eu sei para vocês com algumas informações, atualizações aí da mídia desse pós-jogo do Palmeiras contra o Corinthians nesse clássico derby, no qual o Verdão infelizmente não conseguiu extrair esses 3 pontos, mesmo tendo superioridade aí nesse jogo com um adversário cheio de desfalques, mas o Flamengo também ele acabou não vencendo o jogo de hoje, então
acabamos aí ficando para a páreo como já estava ali, mas teria que ter aproveitado esse meio que tropeço do Flamengo ali para poder conquistar esses 3 pontos hoje ali e ficar só esperando o próximo jogo, que tem um jogo a menos, a poder passar o Flamengo e ficar na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas infelizmente não foi assim que aconteceu. Abel deu o seu melhor ali, com certeza preparou táticas muito boas para esse jogo contra o Corinthians, mas infelizmente não conseguimos conquistar os 3 pontos, conquistando apenas um pontinho aí contra esse time adversário. Mas pelo menos não saímos com a derrota, conquistamos aí um ponto também fora de casa, é importante, não podemos esquecer disso. E clássico é clássico, não adianta. Clássico derby, a rivalidade é muito alta, os jogadores ficam um pouco nervosos. Achei que no primeiro tempo ali, os jogadores ali do Verdão estavam um pouco nervosos, errando muito passe. Mas e tem também, não sei se esse lance do gol do Corinthians ali, esse VAR aí tem que ver direitinho, né? Porque achei que estava impedido ali, mas até a chegada do outro VAR que tem com a tecnologia bem melhor ainda não chegar no Brasil, vai ser essa discussão infinita aí sobre impedimento ou não impedimento, então não vamos entrar nesse mérito, mas talvez ali seria um gol para ser anulado e isso daí talvez mudasse bastante coisa nesse jogo e o Palmeiras tivesse levado essa vitória, esses 3 pontos para casa, né? Mas no mais é isso, vamos torcer agora aí, né? Temos a chegada do Andrés Pereira, com certeza vai ajudar bastante nesse elenco aí do Verdão. E a Abel com certeza vai conseguir encaixá-lo ali. Eu acho que chega aí para ser titular nesse time e com certeza vai agregar muito valor a esse time do Palmeiras aí. E o Verdão que vai jogar nesse próximo sábado, dia 13/9, às 18h30 contra o Internacional. Esse próximo jogo, então vão ficar aí 13 dias, né? Paralisação data FIFA. Os jogadores vão para as seleções aí jogar alguns jogos. Então vai ter essa paralisação, com certeza aí. A Abel vai aproveitar essa paralisação para poder preparar melhor os jogadores. A chegada de Andrés Pereira também deve jogar o próximo jogo. Então, com certeza vão fazer uma tática muito boa ali, entrosamento legal e voltar aí com a sequência de vitórias boas para conquistar mais pontos no Campeonato Brasileiro. E temos também aí a Libertadores no dia 17, né? Jogo contra o River Plate na casa do River Plate. Voltar com força máxima aí, jogadores aí descansados, relaxados, conseguir fazer bons jogos nesses jogos aí consecutivos. No mais, aí eu trago o vídeo para vocês todos os dias com informações e notícias atualizadas a respeito do Palmeiras aqui no nosso canal Verdão News. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para estar acompanhando todas as notícias atualizadas aqui no nosso canal Verdão News. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.